Bom, nessa aula vamos ver algumas propriedades dos sólidos, né? Classificar os sólidos entre sólidos cristalinos e amorfos. Os sólidos também podem ser classificados em sólidos metálicos, iônicos, moleculares, covalentes. Vamos ver a diferença e o que caracteriza cada um deles. Vamos falar do espaço, né, bidimensional, como que o espaço bidimensional pode ser preenchido por unidades geométricas regulares, né? E também vamos falar sobre o preenchimento do espaço tridimensional com estruturas, né, regulares, com blocos, tijolos regulares, que podem ser paralelepípedos, né, hexágonos, né, paralelepípedos, enfim. Né, são várias estruturas que podem preencher o espaço tridimensional de forma regular, como se fossem tijolos. Né. Nisso a gente vai ver o que é uma célula de repetição, né, que forma esse retículo cristalino, que preenche esse espaço tridimensional com formas geométricas, né, chamadas células. Existem 7, né, geometrias para as unidades básicas que preenchem esse espaço, e essas são as formas básicas. Existem mais 7, né, que são secundárias, né, derivadas, né, são mais 7, que são as que formam as redes, né, as 14 redes de Bravais. 3 tipos de células unitárias cúbicas. Então, para cúbica existem 3 tipos, né, distintos, sendo que uma é primária e as outras duas são secundárias. Ou uma é primitiva e as outras são derivadas. Arranjo de esferas idênticas, né, uma vez que você define essas redes, né, de Bravais, esses cubos, né, que compõem o espaço, que podem preencher o espaço, que são unidades básicas em forma de tijolos, né, que podem né, preencher o espaço tridimensional em que a gente existe o teatro da vida aí, né, um espaço. E nesse espaço ele pode haver, você pode colocar, né, células unitárias aí que preencher para não ficar nenhum vazio, né, para que se encaixe e ocupe todas essas dimensões. Daí dentro dessas células, né, que são normalmente formatos cúbicos, né, rômbicos, né, paralelepípedos, né, daí você coloca dentro delas as esferas, que seriam os átomos. E daí você faz o enchimento do espaço, né, dessas células. Acontece que para preencher o espaço de forma contínua, sem nenhuma solução de continuidade, não pode haver, né, vazios, né, entre os blocos, né, que compõem o espaço. Agora, as esferas são esferas, né? As esferas têm um formato que não preenche o espaço de forma integral, né? Elas só se tocam, né, e ficam vazios entre elas. Então, de que forma você empacota, né, essas células? De forma tem várias maneiras, né, de empacotar as esferas, que seriam átomos. E esses átomos ficariam dentro dessas células tridimensionais. A gente vai ver isso. Número de átomos por célula de unidade. É importante, né, saber quantos átomos pode haver por cada célula. Também o número de coordenação que cada átomo, com quem ele está se tocando, né, dentro da célula. Relação entre o comprimento, né, da borda dessas células e o raio do átomo que vai dentro. Quantos raios atômicos vão caber dentro dessas células, né? Ou quantos átomos cabem por cada célula. E quão eficientemente é preenchido o espaço, né, pelas esferas que representam os átomos. Né? No caso, principalmente átomos metálicos têm formato esférico, mais fácil de lidar. Empacotamento denso, né? Tem o hexagonal e o cúbico. A gente vai mostrar como ter esses empacotamentos e deixaremos um exercício ao final. Então, bem-vindos, vamos ver se cumprimos com satisfação satisfatoriamente, né, todos esses requisitos aí. Bem-vindo novamente a esse capítulo sobre propriedades dos sólidos e forças intermoleculares. Dando continuidade, então, lembrando que esse capítulo, além de falar de sólidos, também fala de líquidos. O livro do Brown, por exemplo, trata um capítulo específico de sólidos e outro de líquidos. Então aqui fica um pouco mais concentrado os assuntos e também um pouco mais não se aprofunda tanto, né, em cada um dos temas. Mesmo assim, a gente está dando uma boa cobertura nesse assunto dos sólidos.
e também dos líquidos. Bom, continuando então, propriedades dos sólidos, né? Os sólidos se dividem em duas classes, que são os cristalinos e os sólidos amorfos. Então, o que seria isso? O cristalino, os átomos, ou as moléculas, ou os íons, ou os metais, né? Os elementos metálicos, os átomos do metal, seja qualquer um desses constituintes básicos, eles estão alinhados. A organização deles é em ordem, ordenados, né? De forma bem precisa, né? Ao longo de todo o cristal, né? De todo o sólido. Enquanto que nos sólidos amorfos há uma distribuição relativamente caótica, desordenada, aleatória, né? Não existe um padrão de repetição. Então aqui você vê, né? Algo bem ordenado, repetitivo, né? Os átomos ou os íons, ou, né? Se for depende do sólido, que, né? Pode ser constituído de íons, é um sólido iônico, ou metálico, ou, né? Molecular. Eles podem então formar cristais. Então, cristal é quando eles estão bem ordenados. Quando não estão ordenados, se diz amorfos, né? Amorfo quer dizer que tem uma forma definida. Como consequência disso, as características macroscópicas refletem essa organização. Então, quando você vê um cristal, né, de quartzo ou algo assim bem definido, com as faces do cristal bem definidas, é sinal de que você tem um sólido cristalino. Por outro lado, quando você tem uma rocha, um sólido qualquer, todo, né, sem uma aparente faces planas, né, com ângulos retos, né, ou um ângulo regular entre as faces, por exemplo, isso é sinal de que o sólido é amorfo. Então, aqui temos um minério, a pirita, que é o ouro dos tolos, né? É muito parecido com ouro. Notem que quando você olha assim, parece que foi alguém que construiu, né? Que é sintético, né? É artificial, mas não, é natural. Ele se forma com esse formato de um cubo. Aqui ela não está tão brilhosa, mas tem um aspecto bem polido, às vezes, bem reluzente. Então, notem que ele tem ângulos retos, são uma estrutura, um cristal, portanto, né, não é do tipo amorfo, esse daí é do tipo cristalino. Por outro lado, aqui nós temos essa obsidiana. A obsidiana é um sólido amorfo, são cristais vulcânicos, né, de lava vulcânica, né, ela solidifica e forma esse material. É um vidro vulcânico, né? São vidros vulcânicos. Esses vidros vulcânicos, as moléculas não estão organizadas, né? Os elementos, né, que formam esse cristal, que é essa constituição aqui, não está organizado. A obsidiana ela é usada desde a antiguidade, principalmente para a construção de pontas, objetos cortantes. Eles usavam, né, uma pedra mais dura para bater nela e normalmente ela se partia em lâminas muito finas, que eles podiam usar para fazer facas, construir, né, pontas de lanças, no caso, setas para arcos. Era muito utilizado na antiguidade e era muito cortante. Era a faca que se obtinha na época. Então, essa é uma primeira classificação. Cristais, né, amorfos, né, sólidos amorfos e sólidos cristalinos. Os sólidos amorfos não possuem um arranjo bem definido ou uma ordem, né, de longo alcance. Né? Digo longo alcance porque todo cristal teria esse ordenamento, né? Todo o sólido estaria ordenado. Assim, né? Assim como nós vemos aqui, né? A estrutura macroscópica reflete a organização microscópica desses elementos que constituem o sólido. Bom, agora os sólidos cristalinos, principalmente, eles podem ser constituídos, e também os amorfos, né? Eles podem ser constituídos de metais, né? Os elementos que constituem o sólido, a gente conhece bem, né? Os metais são todos sólidos, com exceção do mercúrio, mas e a organização microscópica dos átomos de um metal, ela tem uma organização cristalina.
Tem uma organização cristalina, ainda que não pareça, né, porque eles são muito maleáveis, a estrutura do metal, né, são como pequenas esferas metálicas que se organizam de forma muito bem ordenada, desse estilo aqui assim. Né? Cada esfera cinza dessa seria o átomo de um elemento, de um metal. Né? No caso do zinco, seriam átomos de zinco, no cobre seriam átomos de cobre, o ouro seria átomos de ouro. São esferas como essas aí, né? Individuais, né? Como se fossem bolas de bilhar, por assim dizer, grosso modo. Os sólidos iônicos a gente já viu falar bastante, né? Aqui temos, por exemplo, aqui foi o cobre, o ferro tem esse tipo de ordenamento aqui. No caso de sólidos iônicos, é outra natureza de atração. A gente vai falar sobre o que mantém os átomos, né, as ligações que mantêm esses átomos unidos. No caso, as ligações metálicas, que a gente ainda não viu, vamos ver logo mais. As ligações metálicas que são responsáveis, né, pelo estado sólido nos metais. Né? A gente já viu ligações iônicas e, consequentemente, as ligações iônicas resultam em sólidos iônicos. Por quê? Porque os íons de sinais contrários, né, cátions e ânions, se atraem com uma força bastante apreciável, o que leva a eles se aglutinarem. E eles se aglutinam, né, de forma muito bem ordenada. Por quê? Porque eles procuram maximizar a proximidade entre íons de cargas de sinais contrários, ou seja, prótons, né, cátions tentam se aproximar de ânions e vice-versa. E ao mesmo tempo tentam maximizar a distância entre cátions, né, ou seja, íons de sinais contrários, de sinais iguais. Então os cátions tendem a ficar mais afastados possível um do outro e os ânions também mais afastados um do outro, assim como eles procuram, né, sinais contrários, íons de sinal contrário procuram ficar próximos. Então eles se organizam conduzidos por essas forças, né, ordenados, organizados por essas forças. E esse, né, aglomerado que se forma pela atração de íons de sinal contrário se organiza de uma forma a maximizar a atração e minimizar a repulsão que existe entre os íons de mesma carga. Então está aqui, por exemplo, né, o cloreto de sódio. Tem aqui os cátions normalmente são menores, esses roxos, e os ânions, que costumam ser maiores, por causa que recebe elétrons, né? Ao receber elétrons, tende a adquirir um volume maior do que o átomo original. Então, né, aqui está representado, por exemplo, o cloreto de sódio. Né? E eles têm uma organização cristalina. Né? Por quê? Porque eles têm um ordenamento, uma organização, né, de longa distância. Todo o sólido é formado, né, é organizado desse jeito, né, a longa distância. Aqui temos os sólidos de rede covalente, que seria um sólido de rede covalente. O carbono, né, a gente conhece o grafite. Então, um átomo de carbono se liga a outro átomo de carbono por ligações do tipo covalente. O grafeno, né, formam camadas de grafeno, são sólidos covalentes. O próprio silício, né, o elemento puro, silício, ele também, cada átomo de silício está ligado a 4 outros átomos de silício. O diamante, né, cada átomo de carbono está ligado. Você poderia, grosso modo, dizer que uma pedra de diamante, né, é uma molécula única, né, porque todos os átomos ali estão ligados. Né? Não existe um átomo de carbono que não esteja ligado a essa rede. Então a rede se estende por toda a estrutura macroscópica, né? Desde o microcosmo até adquirir uma dimensão visível a olho nu. Né? É a mesma organização. E os elementos estão ligados. A gente não pode dizer que esse tipo de organização é do tipo metálica, porque a ligação metálica é diferente. Né? A ligação entre os átomos de um metal é diferente. A gente vai ver o que mantém os átomos de um metal ligado. O metal, o que ele tem? Ele tem elétrons que ele quer perder. Né? Sabemos que os metais têm pouca atração pelos seus elétrons da última camada. Então esses elétrons ficam relativamente soltos entre os átomos né, do metal. E o metal, né, ao perder esses elétrons, eles ficarem soltos, eles se transformam em cátions. Né? Então né, os átomos metálicos são como cátions
cercados por elétrons livres. Esses elétrons que estão ditos livres, eles não pertencem especificamente a nenhum dos cátions em especial. Eles estão ali, é uma nuvem de elétrons que está circulando de forma aleatória entre os átomos metálicos. E os átomos metálicos são como cátions, né, que perderam esses elétrons, que têm esses elétrons soltos que circulam pelo metal. Esses elétrons, ditos elétrons livres, que estão se movendo e não tem um vínculo com nenhum átomo em especial, nenhum átomo metálico em especial, eles estão, né, têm uma liberdade muito grande de circulação, e é justamente esses elétrons que são responsáveis pela condução da corrente elétrica e também pela condução do calor. Se você pegar uma espeta de ferro e aquecer uma extremidade, logo o calor chega na sua mão, porque o metal conduz calor. Então, essa maleabilidade também, essa flexibilidade, a ductilidade do metal, se deve a esse fato dos elétrons estarem, é como se fosse uma cola, né? Essa nuvem eletrônica é uma cola que mantém os cátions, né? Entre aspas, os núcleos, né? Dos metais, né? Os elementos metálicos, os átomos metálicos, ligados, unidos ali. É como se fossem, é claro, eles se repelem, né? Porque são prótons, núcleos positivos, né, no centro, no núcleo, mas tem essa nuvem eletrônica que está envolvendo todos eles. E essa nuvem eletrônica é como se fosse a cola que mantém esses átomos unidos. Então isso explica por que eles conduzem corrente elétrica, por ter esses elétrons circulando. Explica por que eles têm condutividade térmica, porque os elétrons que estão aquecidos numa extremidade, logo eles se movem para outra extremidade do metal, levando a energia, levando o calor que ele recebeu, a energia que recebeu, ele transfere facilmente, porque ele se move. Né? E também a maleabilidade, o brilho metálico, porque os elétrons andam pela superfície do metal. Aquele brilho metálico é devido aos elétrons livres também. E o fato deles serem dobrados, né, também é por causa dessas características. Então isso daí é uma das maneiras de explicar a ligação metálica, né, como se fosse os elementos metálicos, os átomos metálicos estão envolvidos por essa nuvem de elétrons, né, esse oceano de elétrons que está em volta dos núcleos, né, dos elementos metálicos. Então, isso não acontece nos sólidos iônicos. Os sólidos iônicos estão presos, né? Não existe elétrons livres circulando. O cloro, né, o ânion, cloro aqui, ele fica com o elétron, ele não transfere o elétron para outros, não estão circulando entre. Por isso, os sólidos iônicos não são condutores de eletricidade. Outra coisa, quando você rompe, se você, né, forçar um cristal iônico, ele se parte, ele é cristalino, ele se parte. Isso não acontece com o metal. O metal ele se dobra. Por que o cristal se rompe? Porque ao mover de local, né, fazer escorregar uma camada né, iônica, você faz com que o ordenamento, aquela proximidade que existia entre né, cátions e ânions, se ele se move um pouquinho, já fica cátions alinhados com cátions, ânions alinhados com ânions. Aí eles se repelem e a ruptura acontece do cristal, né, ele se parte. Isso não acontece com os metais, porque eles sempre estarão, né, átomos metálicos sempre estarão estarão com a mesma carga, terão o mesmo comportamento, mesmo quando se movem entre eles. Quando você força o metal a se mover, né, e mover de lugar os átomos, eles continuam sendo substituídos por outros que têm a mesma característica dentro do retículo. Aqui não, quando você move, se você mover essa primeira face do cristal uma unidade para baixo, você já vai fazer com que né, os cloros fiquem próximos dos cloros e os sódios, né, positivos fiquem próximos de sódios positivos, ou seja, cátions ficam próximos de cátions, ânions próximos de ânions, e isso faz com que eles se rompam. Bom, isso explica também por que eles não conduzem corrente elétrica no estado sólido. Né? Enquanto que os sólidos de rede covalente, que seria o grafite e o diamante, aí já depende. O diamante ele tem carbonos hibridado em sp3. Então cada carbono está ligado covalentemente, compartilhando o elétron com outro carbono, né, com 4 outros carbonos. E a ligação covalente é uma ligação rígida, né? Os elétrons ficam ali.
não se movem também. Agora, no grafite, existe ligações π entre os carbonos. Eles estão todos hibridados em sp3 e sp2. Daí tem ligações π deslocalizadas por todo o sistema. Então, esses elétrons nas ligações π, esses elétrons sim podem se mover pelo grafite. E daí o grafite tem condutibilidade elétrica, ainda que não boa, né? Um semicondutor aí, mas conduz. Inclusive o grafite é usado como eletrodo, né? Nessas baterias, como, né? Em algumas baterias aí. Bom, e os sólidos moleculares são os sólidos formados por, né, moléculas aí, tipo a água quando congela, né? É um sólido molecular. Qualquer molécula pequena, né? Moléculas açúcar, né? O próprio álcool, uma hora ele congela, só esfriar. Então, eles também adquirem, alguns, né, têm facilidade em adquirir né, uma estrutura organizada, cristalina, como o próprio gelo se forma, cristais de gelo, muito organizado. Mas também existem sólidos amorfos, né, moleculares, né, a cera, né, e outros as gorduras também podem solidificar com o frio. Então, adquire uma conformação amorfa, não é tão alinhada. Porque, por exemplo, as moléculas, os ácidos graxos são como espaguete, né? Como umas moléculas todas em forma de fitas, né? Longas. Então, elas não conseguem se organizar, elas se embolam, né? Como se fosse e daí não formam uma estrutura organizada, né? Que repete um padrão. Os polímeros também são sólidos, a gente vai ver. Bom, então isso aqui é uma primeira classificação dos sólidos, né, cristalinos. Para a gente tentar entender como que ocorre a organização, essa organização, vamos começar com os metais, né, mas isso vale também depois com pequenas mudanças para os outros sólidos iônicos, os sólidos moleculares, né, e os sólidos covalentes. Então, começando aí pelos metálicos, que são a organização mais simples, entender como que eles se organizam no espaço, né? Espacialmente, para formar essa rede, essa grade que eu falei, em que, né, os elementos tentam ficar mais próximos uns dos outros, no caso dos iônicos. No caso dos elementos metálicos, também eles procuram se aproximar, né? Eles são todos, um elemento metálico como o zinco, por exemplo, ou o cobre, são todos átomos iguais, então facilita, todos têm a mesma dimensão, né? Agora, quando é ligas metálicas, aí você mistura átomos de ouro com átomos de prata, aí, né, as esferas ainda são bastante parecidas, o átomo de ouro e o átomo de prata têm a mesma dimensão, então eles se misturam e formam retículos muita facilidade. Agora, quando são átomos de dimensões muito diferentes, né, como, por exemplo, o césio e o sódio, ou o lítio, são átomos muito diferentes, daí a organização espacial é mais complexa. Mas vamos começar para entender isso, né? Vamos ver aqui como que é o espaço, como que o espaço se divide em células, né? Então vamos começar pelo espaço bidimensional. O espaço bidimensional, se você quiser colocar figuras geométricas regulares, para preencher todo o espaço, né, uma folha de papel ou uma cartolina, você pode preencher ela com quadrados, né? Não vai ficar nenhum espaço vazio, né? Você coloca um quadrado do lado do outro, você organiza toda a superfície de um plano, de uma folha, de uma cartolina. Você pode traçar, né, figuras quadradas ou em forma de losango. Aqui está quadrada. Elas podem ser em forma de retângulos. Também dá para você preencher uma cartolina com retângulos. Você pode preencher com losangos, né, também dá tudo certo. Né? Aqui tem losangos também. Ou você ainda pode preencher com hexágonos. Então são só desse jeito, não existe outra maneira. Para que você preencha com, vejam, tem que ser figuras regulares, né? Regulares, né? Também de linhas retas, né? Certo? Quadrados, retângulos, triângulos. Você pode preencher também com triângulos, né? Porque quadrado nada mais é que dois triângulos, né, que estão justapostos ali. Um quadrado, né, um losango também são dois triângulos. Então triângulos também pode preencher uma superfície.
Mas, tirando isso, você não consegue preencher uma superfície com outras, né, estruturas retas, né, geométricas, né, que não sejam essas quatro, essas cinco aqui, né, uma, duas, três, quatro, cinco. Só essas mesmas, né, não tem outro jeito. Porque se você tentar, por exemplo, preencher o espaço plano com né, pentágonos, os pentágonos não conseguirão, você não vai conseguir preencher. Você pode até tentar usar pentágonos mistos, né, pentágonos com hexágonos, né, ou fazer mistura quadrados com pentágonos, mas isso já é outra história. Estamos falando de repetição de uma unidade apenas, né, de uma unidade. Então só pode ser essas cinco aqui, para você preencher o espaço. Cada uma dessas daqui são as formas básicas de preencher um plano. Rede cristalina oblíqua, rede cristalina quadrada, rede cristalina retangular, rede cristalina hexagonal, rede cristalina rômbica, né? Certo? E aqui tem os ângulos, esses ângulos definem. Note que o ângulo é o seguinte, o ângulo você sai do centro de uma unidade dessa, né, e vai para o centro das outras, né, portando, que ladeiam, entende? Que ladeiam o quadrado, né? Aqui, ó, que ladeia o quadrado, que está lateralmente. Aqui também está lateralmente inferior. Se você quiser fazer com essa e com essa, tudo bem. Sempre que ladeiam a figura geométrica, a célula, né? Então aqui também ladeia, né? Aqui ladeia do lado obliquamente, aqui também ladeia. Aqui a diferença é que o ângulo é menor que 90 graus, é um ângulo, né, arbitrário. Aqui ele é maior que 90. Né? Aqui é 120, obrigatoriamente tem que ser 120. Aqui é 90, aqui é 90 também. Então, são caracterizados por esses ângulos, né? Essas figuras. E só existem essas 5. Né? Você pode até imaginar formar unidades usando outro conjunto aqui, nesse caso especial, mas daí você já não é, você tem um ponto no centro, né? Já não é uma figura básica. Bom, a partir dessas 5 estruturas aqui, se você agora né, projetar para a terceira dimensão, vocês também só vai poder ter algumas formas geométricas que podem preencher o espaço tridimensional. Não existe como você preencher o espaço tridimensional que não seja com a projeção dessas figuras planas. Senão vai ficar vazio, igual aconteceu aqui, né? Você acaba ficando algum espaço vazio né, nas 3 dimensões. Então, não pode dividir em unidades que não sejam estas. Olha aqui, então. No espaço tridimensional, você, por exemplo, tem, né, você pode juntar esses tijolos aqui da célula unitária de um paralelepípedo inclinado. Né? Então, aí você forma um conjunto, um tijolo. Né? Esse tijolo você constrói o espaço tridimensional todo com esses tijolos aqui. Ou seja, toda a nossa realidade, né? Todo o nosso espaço pode ser construído por um quadriculado desse. Nós estamos falando de geometria espacial, por enquanto, nada mais. Então, essa célula ela pode ser constituída, né, no nosso espaço tridimensional, por esse tipo de célula em forma aí de paralelepípedo inclinado. Então, seria apenas, né, você pode repetir essa unidade infinitas vezes em todas as direções, para cima, para a direita, para a esquerda, para baixo, né, e formar aqui uma rede que toma todo o espaço tridimensional que nós conhecemos. Então, a célula de repetição é essa. Esses pontos, né, nos vértices aqui, pode ser átomos, pode ser moléculas, pode ser íons, mas nem sempre os átomos, né, ou as moléculas, os íons que formam esse retículo cristalino estarão nos vértices. Né? Às vezes eles estão dentro também, ou estão nas faces, né, porque eles são esferas. Né? Vamos imaginar os metais, por exemplo, eles são esferas. Né? Cada átomo metálico é uma esfera. Então é bem fácil trabalhar quando se fala de sólidos metálicos, porque são esferas, né? Cada átomo metálico é uma esfera e essa esfera é fácil e do mesmo tamanho, daí fica tudo muito fácil de organizar, imaginar, né? Então, você imaginando uma esfera, a esfera nem sempre, né, você pode colocar em vértices aqui, né?
nos vértices de desse espaço, dessa célula espacial, né, ou você pode colocar ela também nas faces, né, dessa esfera. Temos que ver o empacotamento que vai ter isso. Vamos ver agora na sequência. Então aqui estão eu falei que quando você projeta, né, para o espaço tridimensional, aquelas figuras no espaço plano, bidimensional, se você projeta com ângulos retos, o quadrado, quando projetado com ângulo reto, pode dar um cubo, pode dar uma estrutura tetragonal, ou pode dar uma estrutura ortorrômbica. Aqui cúbica quando os 4 lados são iguais. Quando 2 dos lados são iguais e um terceiro é diferente, ou pode ser os 3 diferentes. Né? Você projeta para cima, né, verticalmente, e você tem qualquer uma dessas, né, 3 estruturas aqui. Agora você pode ter essas mesmas estruturas inclinadas, né? E os ângulos, notem aqui que os ângulos alfabeto que estão aqui nesses vértices, né? É o lado C, o lado A, o lado B. Então aqui tem 3 ângulos. Esses ângulos podem ser diferentes. Mas com essas figuras aí, e apenas com elas, você consegue preencher o espaço, certo? Com figuras regulares, né? E repetitivas e idênticas, né? Não estamos fazendo combinação de cúbico com monoclínico, com hexágono, simplesmente com repetição das mesmas unidades. Aí você pode preencher o espaço apenas com essas. Se você tentar desenhar outros sólidos diferentes, que têm as suas faces planas, né, você não vai conseguir preencher o espaço tridimensional com outras estruturas que não sejam estas. O espaço é uma coisa que a gente vê que tem tantas liberdades, né, mas ele tem uma limitação. Você pode preencher o espaço apenas com essas figuras aí. Não tem como você preencher o espaço usando outras figuras sólidas espaciais. Né? Você não pode, por exemplo, preencher o espaço com esferas que vai ficar espaços, né? As esferas não se encaixam perfeitamente, né, em todas, né? Vai ficar vãos entre elas, né? Quando elas se tocam. Então o espaço, né? O preenchimento do espaço todo, sem deixar vaga, né? Tem que ser com essas células aí. Agora, isso é geometria, né? Agora vamos ver como que os átomos podem ser dispostos, levando em consideração essas limitações, esse tipo de células, né? De células de rede, né? Se chama rede cristalina, né? Cada um quadrinho desse aqui, se você colocar um disposto ao lado do outro, você tem uma rede cristalina, né? Uma rede de cubos, né? No caso aqui, ou rede de tetrágonos, né? E assim por diante. E elas são apenas essas. Agora existem algumas, né, das 7 que estão em azul aqui, tem essas 7 em azul, mas essa aqui que está do lado, são as 7 que eu acabei de desenhar. Elas têm algumas outras que não são ditas, são secundárias, né, que essas aqui são as primitivas. As secundárias são a repetição da principal, né, só que no caso aqui você coloca um corpo centrado, esse izinho representa o corpo centrado, então você tem os 4 e ainda tem uma unidade no centro. A geometria é a mesma, né? A geometria é as mesmas geometrias, né? Isso aqui não mudou. As 7 geometrias. Agora, a disposição, né, dos elementos nessa geometria pode ser variado. Você pode colocar uma estrutura no centro, pode colocar, né, um átomo em cada face, que tá, essa aqui face centrada, essa aqui, né, cúbicos centrados, que com faces centradas, coloca um elemento em cada face. Essas já são ditas derivadas, né? São geometrias derivadas. São no total 14 e nada mais também. Né? 14 redes de Bravais. Bravais é o senhor que chegou a essa conclusão, que fez o estudo e descreveu isso pela primeira vez. Então aqui está também para cada uma delas, você pode ter o corpo centrado, novamente corpo centrado, de face centrada, e apenas com 2 faces centradas. Quando é 2 faces centradas, é lado centrado. Né? E aqui é face centrada. São as 6 faces. Né? As 6 faces tem um elemento no centro. Mas aqui só 2 das faces, então é lado centrado. Aqui de novo, né? Aqui no caso não tem, só é dessa forma mesmo. Essa aqui, né? Só tem o lado centrado, derivado dessa. Essa aqui não tem também derivado. E
a trigonal também não tem derivadas. Então, a maior parte das estruturas são cúbicas, tá? A gente não precisa ficar tentando aí analisar todos isso daí. Quem for estudar novos materiais, tecnologia dos materiais, né? Nanotecnologia, né? que envolve muitos sólidos, né? Pode necessitar de estudar isso com profundidade. Existe toda uma ciência de materiais em que eles tratam, né, desse tema com profundidade, né? A cristalografia, né, a difração de raio-x, os cristalógrafos, tem que estudar isso com grande profundidade, que a química geral não vamos aí apenas uma apresentação do assunto. Mas vamos lá, então vamos nos concentrar principalmente nas formas mais comuns, né, que explicam a maior parte dos sólidos, principalmente metálicos, que são esses cúbicos, né? E também os hexagonais. Vamos lá. Então, para o sistema cúbico, você pode dispor, né, os átomos um em cada vértice. Né, são esferas, né? Vamos falar de ligações metálicas, tá? Estamos falando de ligações metálicas. A ligação metálica, cada átomo é como uma esfera, né? E as esferas têm o mesmo tamanho, porque um átomo, né, um metal puro, só tem átomos de um determinado tipo. Então, de um determinado metal. Então, esses metais podem se dispor assim, nos vértices de um cubo. Aqui está o cubo simples, né? Distribuição cúbica simples. Essa daqui é a forma primária. Essa aqui já é uma forma, né, secundária do cubo, que é o cubo centrado, de corpo centrado. Então, você coloca um elemento no centro do cubo. Então, estão entendendo que aqui o que a gente está tentando mostrar que existe esse retículo né, que preenche o espaço, que é essas 5 formas básicas, né, as 7 formas, né, as 5 formas básicas, que é o cúbico, né, é o hexagonal, né, é o losango, né, é o rômbico, são essas as formas básicas. E depois tem 14, né, que depende, que são as derivações. Então esse daqui é o espaço. Agora, como você coloca os átomos nesse espaço, nessas células que são poucas, né, são 14 no total, pode divergir. Você pode colocar os átomos em diversas disposições dentro dessas células que preenchem o espaço tridimensional. Então, uma das células possíveis é a cúbica, né? E você, nesse caso, se você colocar as esferas atômicas, né, os elementos, né, do sólido, elementos atômicos ou moleculares ou iônicos que compõem o sólido, você pode colocar ele com diversas disposições dentro dessa célula, inclusive no centro, nas bordas, na lateral, né, nos vértices. Então, é bom quando se fala de metal, porque metal é muito simples. Eles são esferas do mesmo tamanho, fica mais fácil de entender a disposição. Então, existem metais que se dispõem nos vértices de um cubo, né, cubo simples. Agora, existe outra forma de disposição dessas esferas, né, que seriam os átomos, né, metálicos, que colocam um no centro. Né, seria o cúbico de corpo centrado. Depois tem o cúbico, em que coloca um elemento em cada face do cubo. Então, quantas faces tem um cubo? Tem 6, né? 6 faces. Então, quantos vértices tem um cubo? Tem 8 vértices, né? 4 em cima, 4 embaixo. Então, são 8 vértices mais 6, né? 6 lados. Né? Então, essa daqui é o cúbico de face centrada. É a forma com empacotamento mais denso, em que os átomos estão mais empacotados, né? Uma grande quantidade de átomos para um mesmo espaço. Agora, é claro, quando você cortar o cubo certinho, você vai ficar com fatias, né, desses átomos, né? Porque não tem como colocar eles tudo dentro do cubo. Então, ao cortar o espaço tridimensional da célula espacial, você acaba cortando fatias desses átomos, né? Apenas para efeito de entender quantos átomos ficam dentro de cada uma dessas células. Às vezes a gente tem que cortar e fatiar esses átomos. Simplesmente para efeito de cálculo da concentração de átomos que tem ali dentro daquela unidade, né? Aquela célula. Então temos aqui, para vocês entenderem o empacotamento cúbico simples,
você pega uma fileira de átomos, tá vendo? Uma fileira de átomos. Note que a gente não colocou essa fileira aqui, a segunda fileira aqui do meio, dentro das valas, né? Colocamos ela de forma a não cair dentro da vala. Ela podia estar levemente movida para a direita ou para a esquerda e cairia dentro dessas, né? As bolas ficariam próximo dessas lacunas aqui, preenchendo essas lacunas. Ficaria um encaixe melhor, né? Estariam mais próximas. Mas esse tipo de existe sim né, empacotamentos em que elas ficam dentro desses espaços aqui, ficam caindo dentro dessas valas. É como se as três esferas estivessem levemente movidas para a direita ou para a esquerda para se encaixar melhor dentro desses espaços aqui. Porque quando você vai empilhar bolas, né, você não coloca elas desse jeito, você coloca aqui nesse vão, né, nos vão, para ficar mais equilibrado. Pois bem, se você empacota dessa maneira aqui, e sobre esse primeiro, né, sobre essa primeira camada, você colocar uma camada idêntica, né, mais são 9, né, são 9 pelotas aqui. Você colocar 9 pelotas com essa mesma disposição por trás né, do plano do quadro e mais uma camada na frente do plano do quadro, você vai ver que você obteve um cubo, né? E daí se cada quatro átomos, aqui só está uma disposição de 4 átomos em cima de outros 4, vai ficar assim, né? Ou os 9 sobre os outros 9. Mas a cada de 4 em 4 eles vão ficar assim, um 4 exatamente sobre o outro. Essa aqui é uma disposição cúbico simples. Daí eu pergunto, quando a gente cortar, né, porque a célula espacial que divide o espaço tridimensional, ela pode ser cúbica, né, pode ser uma daquelas estruturas básicas lá. Então, se ela for cúbica, eu vou cortar um cubo aqui para ver como que está, né, quantos átomos tem dentro dele. E daí quando eu corto um cubo, né, que é uma unidade básica aqui da grade espacial, eu pego e fica desse jeito o cubo. Quantos átomos eu conto aqui dentro? É um exercício, né, de visibilidade, né, de visibilidade espacial, raciocínio espacial. Aqui você tem um quarto, né, um oitavo, né, um oitavo aqui, um oitavo aqui, um oitavo aqui, um oitavo aqui. Então você tem apenas um átomo aí, né? Apenas um átomo. Se você juntar todas essas fatias da parte superior aqui, você vai ter uma metade, né? Se você juntar todas essas metades aqui de baixo, você vai ter outra metade. Você vai ter, então, um átomo por cubo, né? Agora, se você colocar um átomo no centro, se você fizer um empacotamento, mas colocando apenas um deles no vão entre os átomos, você vai ter esse tipo de empacotamento que é o cúbico centrado. E daí, quando você cortar, você vai ver que vai ter uma estrutura assim. Outra coisa que temos que lembrar é um conceito chamado número de coordenação. O número de coordenação é com quantos átomos um determinado átomo na célula está em contato. Então aqui se vê que esse átomo central está em contato com quantos? 4 na parte de cima, 4 na parte de baixo. E tem um número de coordenação 8. Se você for ver no exemplo anterior, o número de coordenação era 6. Tá? É um bom dar uma observada, volte, você vai ver que o número de coordenação, quando não temos esse átomo aqui no centro, o número de coordenação é 6. Cada átomo, esse daqui, por exemplo, está em contato com o da direita, né, o que está atrás, o que está à esquerda, o que está abaixo. Tudo bem, são 3. Mas ele também tem um acima, outro aqui e outro para a minha direção, mais 3, dá 6. Entende? Esse do centro não está contando, porque nós estamos lembrando agora da estrutura cúbica simples, né? Então só tem 6, número de coordenação 6. Agora nesse caso aqui, você pega esse elemento central aqui, você vê que ele está coordenado com 8. Então já compactou mais. Às vezes essa aqui é para você lembrar que para fazer, né, para você colocar o átomo dentro dessas células que preenchem o espaço, que são esses tipos de células que eu já foram mencionadas, os tipos básicos, né, primitivos, você às vezes tem que cortar, né? Note aqui que você colocou um oitavo em cada quadrante, um oitavo aqui,
é aquela história, aquele 1/8, né? 1/8 para a esquerda, 1/8 para a direita, 1/8 para a lateral lá, 1/8 para cá. Ou seja, você divide, são, né, 4 quadrantes superiores e 4 quadrantes inferiores. Os 4 quadrantes superiores têm 1/8 em cada quadrante, e mais 1/8 em cada quadrante inferior. Então você tem um átomo, né? Aqui você, às vezes, precisa ficar com metade do átomo em cada célula, na hora que corta a célula, né? Para que na esfera do átomo fique dentro daquele espaço, né, daquelas figuras tridimensionais que eu mencionei, que são poucas, né? Ou às vezes você tem que cortar ela assim, né? Também aqui cortou em um quarto, né? São 4 quadrantes, né? Você cortou, ficou uma fatia para cada quadrante. Cortasse assim, no meio, depois assim. Daí ficou, né, uma fatia, um quarto da laranja, né? Para cada quadrante ficou um quarto da laranja aqui, ou seja, da esfera do átomo. E aqui se cortou exatamente no meio, né? Fica metade de cada célula. Então vai ver, né, na hora de né, pegar essas esferas que foram empacotadas e cortar, né, dentro do retículo da célula espacial, ela acaba tendo que cortar essas esferas em fatias. Isso é para efeito de cálculo de número de átomos que fica dentro dessas células cristalinas. Então aqui compartilhado por 8 células, então fica 1/8 em cada célula. Aqui é compartilhado por 4 células, né? São 4 quadrantes, é 1/4 em cada quadrante. Aqui fica em 2 células apenas, fica metade do átomo em cada esfera. Bom, número de átomos por célula unitária. Então aqui nós temos cúbico simples, tem um átomo, né? Se você pegar e cortar, a gente fez isso já ali atrás, você vai ver que vai ter um átomo por célula, né? Se duvida, é só voltar e veja o que foi falado. Né, quando você coloca um átomo e corta no meio de um sistema ortogonal, você vai ficar com 1/8 do átomo em cada quadrante, né? Nesse caso aqui, cúbico centrado, você vai ter 2 átomos por célula. Então, 2 átomos por célula. Se você for ver, né, quando você cortar, a gente corta o cubo, né? Você vai ver que vai ficar muitos pedaços, né, nos cantos aqui, vão ficar uma parte do átomo cortada aqui embaixo também. Então vai ficar só 2 átomos por cada célula dessas cúbicas. São 8 vezes 1/4, 1/8. Mais um, né? Mais um que está no centro, entende? É o mesmo que estava aqui, que tinha dado 1, só que a diferença é que aqui só tinha os oitavos nos vértices, né, do cubo. Aqui, além dos oitavos do vértice do cubo, tem um átomo central, que está integralmente dentro da célula. Então tem um, que era relativo a essa situação, mais um que está no centro. Então dá 2. Esse daqui vai dar quanto? Vai dar 4 átomos, tá? Ele tem metade, além do que ele tem aqui, tudo que ele tem aqui também. Só que ele ainda tem uma metade, que vai, na hora que cortar, ele vai ficar com a metade, que é esse aqui, certo? Que não existe aqui, ó. Fica nesse espaço aqui, nesse de cima aqui, nesse embaixo. Ele tem um aqui nessas faces, né? Que são essas faces aqui. Então ele vai, como a face é cortada, né? Essa face é cortada ao meio, metade do átomo fica para cada célula. Aqui nós vamos ficar com metade desse átomo, metade desse, metade do que está em cima, metade que está embaixo, metade que está aqui, metade que está atrás. Então você vai ter 4 átomos por célula, né? Vai ter os 8 vezes 1/8, que seriam os do vértice, que tem nesse daqui. Vai ter o central, que também tem aqui, né? E vai ter 6 vezes o meio. Esse aqui não tem o central, né? Certo? Esse aqui não tem, ele não aparece o central. Mas são 6 vezes os que estão nas faces, né? São 6 faces. Cada face pega metade de um átomo. Então são 6 vezes a metade. Com mais 8 vezes 1/8, que é o que tinha aqui, vai dar 4 átomos. Esse aqui é um empacotamento mais denso, ou seja, que permite colocar mais átomos dentro de um cubo, né? É o sistema de face centrada, cubo com face centrada. É o mesmo do sistema hexagonal, também dá esse mesmo número de átomos por célula. Relação entre comprimento da borda e raio atômico.
Então, alguns cálculos, aqui é geometria espacial, para saber qual é a relação que existe entre o raio do átomo, né, metálico, que normalmente é assim que eles são, todos iguais, né, esferas idênticas, é bem fácil trabalhar nesse caso, e a lateral do retículo. Quero saber, a questão é saber quantas vezes, quantos raios cabe dentro de cada lateral. Então aqui é fácil, cada lateral cabe, né, é equivalente a 2 raios. Você vê aqui, né, esse aqui é o sistema cúbico simples. Então cada lateral vai ter, né, um raio, ou seja, cada lateral representa um diâmetro de uma esfera. E nesse tipo aí a gente só tem, né, dentro, né, somando esses oitavos, né, cada pedaço desse, cada fatia do átomo desse é um oitavo de um átomo, né? Então, um oitavo são 4, dá um átomo só. E é o que está menos empacotado, um átomo por célula. E as relações geométricas é essa. Aqui, quando você coloca, né, cúbico de corpo centrado, você além de ter essas fatias que ficam nos cantos, você ainda tem um átomo inteiro no centro. Nesse caso, aqui você faz essas contas, né? Tem que fazer essas contas aqui, né? Você pega aqui essa distância transversal é B, aqui a lateral é A, aqui também a vertical aqui é A, né? Que é um cubo. Então você descobre que, né, resolvendo aplicando aqui nada mais nada menos do que Pitágoras, né, certo? Você consegue chegar à conclusão de que a lateral é equivalente a 4 vezes o raio dividido pelo raiz de 3. Então, esses aí são valores que são importantes para descrever o sólido, né? E para algumas propriedades são necessários esse tipo de informação. E aqui, note que aqui nós temos cada átomo, esse átomo central, ele está em contato com 4 na parte superior e 4 na parte inferior. Ele se contacta de fato, né? Não é só estar ali perto, ele está tocando, né? Ele está tocando 8. Então o número de coordenação dele é 8. Então uma informação também muito para descrever qualquer empacotamento é o número de coordenação. É 8, né? Aqui o número de coordenação vai ser só 6, tá? O número de coordenação 6. E aqui é 8. E aqui o número de coordenação vai ser 12. Se você pegar, você vai ver que cada átomo está tocando o outro, né? Eu teria que mover para visualizar direito, mas são 12. E se fizer aplicar, né, as equações de Pitágoras aí, né, sabendo que aqui né, a aresta vertical aqui também mede A, porque é um cubo, né? Você aplica as contas e você vai descobrir que a lateral é igual a raiz de 8 vezes R, né? O raio do átomo. Então essas daí são normalmente informações que se pedem sobre os empacotamentos e são úteis nas técnicas cristalográficas para fazer os cálculos, né? E deduzir a estrutura tridimensional de um sólido, porque essas informações são fornecidas pelos dados experimentais. Quando você faz difração de raio-x, você vai obter valores, e esses valores você terá que interpretar, né, para descobrir. Na verdade, o que você está obtendo pelo aparelho de difração de raio-x são valores como esses, distâncias, né, relações como essa. E você tem que, a partir dessas relações, deduzir o arranjo espacial, né, desses sólidos. Bom, tem algumas maneiras de você construir esse empacotamento, né? Principalmente o hexagonal e o cúbico, que a gente não tinha detalhado até agora. Você pode fazer, né, uma montagem, né, como essa empacotamento. Você pega uma primeira camada, aqui ela está na forma trigonal, né, de esferas iguais. Você coloca um conjunto seguinte de esferas, que está em outra cor aqui só para destacar, usando né, as fendas que ficam entre as bolas, para assentar a nova fileira. Mas aqui está na forma trigonal, mas essa podia estar quadrada, né? Podia ser uma camada quadrada, não tinha problema. É só ilustrativo. Você pode colocar daí essa fileira trigonal aqui, é para mostrar a diferença, né,
que existe entre a disposição hexagonal e cúbica. Ambas são bastante densas. Então, se a primeira camada sobre a segunda, no caso, né, a segunda camada é igual em ambas as montagens. Só que na hexagonal você coloca nesse orifício aqui central, nessa fenda central, você coloca uma esfera. E na cúbica densa, você coloca usando as três. Né? Então, essa pequena diferença é que promove, né, uma estrutura do tipo cúbica densa de uma hexagonal densa. Então, essa montagem já mostra. Outra maneira de visualizar essas montagens é você pegar, colocar, né, um conjunto de 6 esferas com uma no centro. Note que uma esfera só pode ter no máximo 6 esferas tocando elas, né, se forem todas do mesmo tamanho. Então você pode colocar 4, né, 3 ou até mesmo 2 esferas, ou uma esfera, né, tocando outra central. Mas você coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, no máximo 6. Né? Se você colocar mais uma, você não consegue mais tocar a esfera central, porque ela já o círculo, né, do entorno aqui se torna muito amplo, eles não conseguem tocar a esfera central. Então você coloca aqui o máximo de coordenadas, né, de coordenação que tem no espaço plano, né, bidimensional, o máximo de coordenação é 6. Então uma esfera você pode tocar apenas 6 no espaço bidimensional. Aí você coloca 3 outras no centro, ocupando aqui essas, de forma a se encaixar nessas fendas que ficam entre as esferas, e depois pega mais um sistema hexagonal aqui e encaixa. Aí você terá o sistema hexagonal. Então é uma maneira de você fazer o empilhamento hexagonal. Outra maneira de fazer agora o empilhamento cúbico, a gente viu agora através de triângulos, né? Coloca um triângulo e depois o outro triângulo de forma invertida, né? De forma que são triângulos equiláteros, né? De lados iguais. Você coloca um triângulo em sentido oposto do outro, ou seja, com o vértice de um orientado para a face do outro. E daí no centro de cada triângulo uma última esfera. E esse sistema, né, essa aqui é a visão, são visões expandidas. Aqui fica o empacotamento hexagonal denso, aqui o expandido cúbico, né? Daí você pode perguntar, mas como que eu vou ver um cubo aqui, né? Aqui está aqui o cubo. Né? Você também não precisa fazer empilhamento de conjuntos de 3, né? Trigonais, né? Você pode fazer camadas. Ó. Aqui está em forma de camadas idênticas, né? Nesse sistema de empacotamento aqui das camadas planas, né? Você tem a vista lateral, você vai ter um sistema hexagonal e acaba tendo sempre uma célula lateralmente a outra, né? Que seria esse sistema hexagonal aqui. E o sistema cúbico fazendo por camada, note que existe uma camada C diferente das outras, né? Quando você coloca a última esfera colocada no centro, né? Você pode colocar no centro ou pode colocar 3, uma em cada vértice aqui, né? Porque existe, você pode deixar a depressão central sem nada e colocar uma em cada, e colocar apenas 3, né, esferas aqui, daí você teria o empacotamento hexagonal, como foi feito aqui com 3. Agora, se você colocar uma no centro, você tem o empacotamento cúbico. É isso a diferença que está aqui nessa esfera, dessa para essa. Então ele chama de terceira camada diferente porque aqui você repetiu a B, depois voltou a repetir a mesma posição da primeira camada, que voltou a ser A, depois B. Nesse caso do empacotamento cúbico, você não repete a disposição da primeira camada. Você faz uma camada terceira diferenciada. Então volta, seria ABC, depois ABC infinitamente. Né? E aqui é sempre AB, 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 que é o hexagonal, né? Denso. E esse aqui é o cubo. Daí você quer saber como visualiza o cubo aqui. O cubo é como espaço, né? É a rede espacial. Né? Você pode construir o espaço colocando cubos um do lado do outro e formar um espaço tridimensional. Agora, como que você consegue ver a disposição cúbica aqui para essas esferas? Você coloca aqui dentro, ó, você vai ver. Essa fileira verde aqui seria essa fileira
dourada. Essa em vermelho aqui seria essa em azul. E as brancas aqui nas extremidades seriam essas duas azul turquesa aqui. Então é isso. Esses empacotamentos, o ideal é usar esferas, né? Praticar com esferas, que fica mais fácil de visualizar esse tipo de arranjo. Bom, então existe aí diversos empacotamentos. Eu recomendo vocês fazerem esse exercício e na próxima aula a gente resolve. Quem tiver um pouco de dúvida, né, sobre esse assunto, o livro traz mais ilustrações e explica mais detalhadamente, e possa ler, né, recomendo que leia com atenção, caso ainda tenha dúvida, para esclarecer, né, esclarecer aí essas relações, esses empacotamentos, né. Por enquanto é isso. Na próxima aula vamos resolver esse exercício. Até a próxima.